Oi, pessoal. Felipe Assunção, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Espero que todos estejam bem. E hoje eu estava querendo conversar com você sobre eventos subsequentes. Eventos subsequentes dentro do contexto de auditoria governamental, mais especificamente auditoria financeira. Então, jogando aqui para nossa tela, né? Eventos subsequentes, pessoal. Logicamente, numa questão lógica, a gente considera todo o trabalho que o auditor faz sobre eventos subsequentes como uma etapa de finalização da auditoria. Mas, Felipe, eventos subsequentes pode envolver testes, né, procedimentos de auditoria para avaliar evidências sobre os eventos subsequentes que a administração declara. Então, isso não seria um teste? Sim. Só lembrando, né, que essas divisões de fase do trabalho, planejamento, execução, finalização, são divisões lógicas que a gente adota para facilitar a nossa vida como auditor, mas que não necessariamente são divisões que estão ali na norma, né? E por que a gente coloca evento sequente como uma fase de finalização do trabalho? Porque quando a gente está falando de eventos subsequentes, pessoal, já é assim, pós-DF, a administração, ela já está com praticamente a demonstração elaborada, porque eu só consigo auditar eventos subsequentes depois que eu terminar essa evidenciação, depois que eu estou vendo na demonstração, né, o que ela está colocando como evento subsequente. Normalmente a gente faz um trabalho de coleta de evidência antes, levantamento, para ver o que vai para a demonstração, mas é só na demonstração que eu vou ver se realmente aquilo ali está certo. E como é tão próximo do encerramento do trabalho, da assinatura do relatório do auditor, a gente normalmente classifica esse teste de eventos subsequentes, né, esses procedimentos para eventos subsequentes, dentro da finalização do trabalho. É só uma questão de lógica dentro do trabalho para o auditor. Tá. E vamos começar definindo o que é evento subsequente, gente. E aí, primeiro cuidado para a gente não fazer uma confusão. O que acontece? Igual eu falei, a administração ela reporta eventos subsequentes, né? Então acho que vou até começar com a definição de baixo aqui. Na contabilidade, né, nas normas contábeis, aqui a norma do setor público, o equivalente dela no setor privado que a gente tem, existem normas para falar de evento subsequente. O que é evento subsequente nessas normas? Lembrando, quando o ano fecha ali, por exemplo, fechou em 31 de 12 de 2025, a entidade vai lá e publica demonstrações contábeis em 31 de 12 de 2025? Não, não publica, né? Então, tem normalmente um prazo ali fazer esse fechamento contábil, para o auditor terminar a auditoria, e finalmente para a administração aprovar essas demonstrações e publicá-las. Então, nessas normas contábeis, o que se chama de evento sequente é o que acontece entre a data de fechamento, por exemplo, aqui, né, 31 do 12 de 25, e a data que eu estou emitindo essas demonstrações, vamos supor que vai ser ali em 30 de abril, 31 de março, vou colocar aqui 30 de abril. Eventos subsequentes, mas é tudo que acontece, seja com potencial favorável ou desfavorável para a entidade, e que é relevante para o usuário saber. O que é relevante para o usuário saber? Aquilo que vai influenciar a decisão dele, né? Então, isso tudo tem que ir para demonstração contábil por norma contábil. E se tem uma norma contábil falando que tem que fazer isso na demonstração, o auditor ele não está auditando o quê? Não é a demonstração contábil com base nessa norma contábil? Então a gente vai ter que ver como a administração colocou isso. Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu acho que é um exemplo meio triste assim, mas eu acho que na cabeça de todo mundo vai ficar perfeito. Eu faço aniversário 25 de janeiro, ok? Imagina a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, vamos supor que ela estava emitindo a demonstração contábil dela de 31 de 12 de 2018. Só que ela vai emitir, por exemplo, lá em 31 de 3 de 2019, certo? Então ela tinha a posição patrimonial financeira, desempenho dela 31 de 12 de 2018, só que ela só vai conseguir comunicar isso para o mercado aberto lá na B3, 31 do 3, né? Para até elaborar, soltar o relatório de auditoria. Beleza, só que entre 31 de 12 de 2018 e 31 de 3 de 2019, houve 25 de janeiro de 19. E aí vocês vão pensar, o evento subsequente a esse aniversário? Não, para quem é mineiro vai lembrar que foi a data do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, né? Uma tragédia lá, afetou família, vidas. Eu mesmo tinha uma amiga minha que estava lá na ocasião, né?
Então, assim, é um negócio que marcou muito. E para a entidade marca também. Imagina você usuário da informação contábil. Você vai receber o balanço da Vale 31 de 12 de 2018. Só que 31 do 3 já tá meio que todo mundo sabendo que aconteceu alguma coisa, quase que aquele 31 do 12 de 2018. Tipo assim, sem eu saber que teve. É uma coisa eu saber 31 de 12 de 2018 sem o rompimento e depois do rompimento da barragem. Então, só para dar um exemplo, aquilo era um evento subsequente relevante para a Vale colocar lá na demonstração contábil? Logicamente que era. Então, o auditor ia fazer toda a parte do procedimento para avaliar isso, né? Para contabilidade, pessoal, evento subsequente é o que está entre o conteúdo 12 e a data que eu aprovo a emissão das demonstrações contábeis, porque ali é a última chancela da administração para emitir, né? Então, tudo que é evento relevante até aquela data, pela norma de contabilidade, ou tem que ser ajustado nos números, quando for o caso, né? Quando for uma condição já pré-existente ali em 31 de 12 do fechamento, ou divulgado em nosso aplicativo quando não for uma coisa que aconteceu dentro daquele exercício, né, TT1 do 12 do ano que a gente está falando, 2018, mas que pode afetar a interpretação do usuário e a leitura das demonstrações. Exemplo, esse que eu dei aí do córrego do rompimento da barragem do Corte do Feijão, certo? Então, para a contabilidade é isso. Quando a gente vai na norma de auditoria, o conceito muda um pouquinho, né, para a gente. O que, que é o evento subsequente para o auditor? Se a administração está preocupada com a data que ela aprova as demonstrações, o auditor está preocupado com a data que ele assina o relatório dele, né? E eu já vou dar um macete para vocês. Normalmente, no mercado, firmas do setor privado, esquece o setor público por enquanto, depois eu vou explicar como que a gente faz algumas analogias disso aí pra gente. Normalmente, a data do relatório de auditoria, eu tinha comentado em outra aula, é igual a data da carta de apresentação, que é igual a data de aprovação das demonstrações também. Normalmente o pessoal casa essas três datas lá. Ou normalmente elas ficam muito próximas. Então, para fins práticos, o setor privado não influencia muito, mas para a gente, o setor público pode influenciar. Guarda isso no coração. O que, que é o evento sequente na norma de auditoria? Aqui, ó. É todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações, 31 do 12, e a data do relatório do auditor. Até aí, beleza. Só que aí vem uma coisinha a mais. E esse E aqui é importante. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a data do relatório. Ah, Felipe, mas quando o auditor assina um relatório, entrega, não acabou o trabalho? Acabou o trabalho. Mas ainda fica uma responsa do auditor ali para com quem? Com o usuário, caso o auditor tomar conhecimento de algum fato que o levasse, pô, se eu soubesse disso antes de assinar o relatório de auditoria, talvez eu tivesse assinado diferente. Então é isso que a gente está falando. O auditor assinou o relatório, a gente vai ver que tem uma timeline aí que pode ter várias situações. O auditor assinou o relatório e mandou, ele não se desprende do trabalho. Ele pode vir conhecimento dele alguma coisa que se ele soubesse antes de assinar o relatório, poderia ter mudado o relatório. Então, isso também, na norma de auditoria, é algo que o auditor tem que ficar atento. Se a gente está falando que o auditor tem que ficar atento a isso aqui, o que acontece? O que, que é o objetivo do auditor com os procedimentos ali sobre eventos subsequentes? Primeiro, ele vai ter que obter uma evidência de auditoria para falar que esses eventos que ocorreram até a data do relatório de auditoria dele, tudo que tinha que ser ajustado foi ajustado, tudo que tinha que ser divulgado de evento subsequente foi ajustado, beleza. E depois que ele encerrar o relatório de auditoria, assinar, colocar ele para jogo, a gente vai ver como pode funcionar essa timeline aqui. Ele tem que ficar esperto para ver se não vai aparecer nada, chegar nada ao conhecimento dele. Péssimo exemplo, mas vamos lá. Depois de 31 do 3, lá com a Vale, assinei o relatório. Aí joguei o relatório no mercado. Aí, em 5 de abril, aconteceu rompeu outra barragem. Vocês acham que o usuário não ia querer saber? O auditor vai olhar, pô, se eu soubesse disso aqui, que aconteceu um negócio desse aqui, é, ou que tinha acontecido alguma outra coisa que eu não vi, não me falaram, eu não peguei, eu tinha que ter mudado a opinião ou pedido à administração para fazer alguns ajustes ali. Então, nesse caso, o auditor também vai ter procedimentos a mais requisitos para nós. Porque, ué, mas acabou o trabalho, filho, que procedimento é esse? Eu não posso fazer nenhum procedimento depois que eu assino o relatório, depois que termino o trabalho. Pois é, gente, muitas das vezes esses procedimentos eles vão fazer o que a gente chama como recall do relatório e reabertura do trabalho. Mas eu vou explicar aqui numa timeline alguns exemplos do que poderia acontecer, tá bom? Então, meus objetivos como auditor são esses. E a norma, ela me fala, para fazer essa avaliação
de eventos subsequentes, ela me dá algumas ferramentas, ela já me indica que alguns testes de procedimento que eu tenho que fazer. Primeira coisa, eu tenho que conversar com a administração, né, e entender quais procedimentos que ela faz. Lembra, quem que é o principal interessado de emitir uma demonstração contábil correta? A administração. Então, quem tem que estabelecer rotinas para isso, ou seja, controles internos para isso? A administração. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a administração. O que que você faz internamente aqui para te dar uma segurança que você está identificando e reportando adequadamente todos os eventos subsequentes ou ajustando eles quando é o caso que a norma contábil pede? Primeira pergunta que você faz, entendeu? Aí você vai fazer esse entendimento. Se não tiver procedimento nenhum rolando ali, você já pode ter um indicativo que talvez as divulgações de eventos subsequentes ou os ajustes não estejam sendo feitos, o que pode levar a distorção ou distorções mais generalizadas, que pode modificar minha opinião lá no final. Então, o auditor vai ter que avaliar isso, né? Da administração, se ocorreu algum evento mesmo, se ela tem consciência do que ela identificou. Primeiro você pergunta como é que ela faz para identificar, depois e aí? O que que teve de evento subsequente? O que você vai colocar no nosso aplicativo? O que que você vai ajustar? A norma também dá uma dica para a gente. Normalmente, tanto setor público quanto privado, o pessoal tem que colocar decisões significativas de negócio dentro de atas, né? Então, lá no setor privado, eu vou ter as atas, atas da diretoria, ata de conselho fiscal, ata de conselho de administração. Aqui no setor público, quando a gente vai ter os processos, né? Então, tudo que é relevante, eu vou ter ali, às vezes, um processo SEI ou um processo de outra forma. Então, a gente fazer a leitura dessas atas, desse processo, entre essas datas que a gente está querendo cobrir ali, para ver se teve alguma coisa que a gente acha relevante, de repente a administração não está levando para divulgação ou não está ajustando, para a gente entender o que aconteceu de relevante entre a data da demonstração e ali onde a gente está emitindo o relatório de auditoria. Nunca vai ser na mesma data do relatório de auditoria, mas o quão próximo a gente conseguir chegar. Por isso que a gente faz esse teste na finalização do trabalho. E por fim, pessoal, muito relevante aqui, a coisa que a gente sempre faz é o seguinte: eu estou emitindo opinião sobre 31/12. Só que eu estou emitindo essa opinião lá para março ou abril, né? Então, se eu estou em março ou abril, provavelmente a entidade já pode ter fevereiro, março ou até abril fechados na contabilidade ou com bom andamento. Aí o que que a gente vai fazer? Pega ali os números, né? O plano de contas, transforma, simula um balanço patrimonial, uma DVP, que é equivalente à demonstração de resultado no setor privado, né? E compara para ver, pô, e faz como se fosse uma análise para ver se teve variações significativas que podem indicar alguma coisa que aconteceu relevante, que talvez fosse o caso de levar para ver subsequente, né? Então, por exemplo, a entidade fez um investimento, a compra do ativo bilionária, zerou o caixa dela em janeiro e fevereiro para comprar uma coisa. Aquilo é um evento subsequente relevante? Provavelmente vai ser. E a gente vai ver isso na hora que a gente vê o caixa caindo e o imobilizado subindo ali entre as datas que a gente está falando. Aí a gente vai sentar e avaliar com a administração se ela entende que é evento subsequente também, igual a gente, se ela pode ajustar essas demonstrações, ou se não pode ajustar, como que a gente vai ajustar isso no nosso relatório, né? Então, assim, é basicamente esse procedimento que a norma pede. E, pessoal, tem um slide aí para quem quiser dar uma pausa aí para ver esse slide, uma timeline, mas eu vou fazer diferente aqui com vocês. Eu vou desenhar uma lógica aqui dessa timeline da responsabilidade do auditor sobre os eventos subsequentes. Vou pegar uma ferramentinha aqui, vou colocar uma lousa aqui, né? Vocês perdoam que eu vou desenhar com o mouse, não vai ficar lá essas mil maravilhas, mas espero que fique legalzinho. Agora imagina comigo, pessoal, eu vou desenhar uma linha aqui, uma linha do tempo, tá bom? E nós vamos colocar alguns marcos temporais aqui. O primeiro marco temporal que a gente vai colocar por exemplo, 31/12, é a data da DF. Data da DF, né? Demonstração contábil também aqui no caso. Aí, a gente vai andar no tempo, vamos supor que o relatório de auditoria, ele foi emitido em 30/4, ok? 30/4. Vamos entender a lógica, tá bom? Enquanto eu não emito esse relatório, o trabalho está aberto, né? O trabalho está aberto. Então, se o trabalho está aberto, eu estou lá fazendo auditoria. Se eu estou lá fazendo auditoria, eu posso fazer testes, coletar evidências, né? Então, pessoal,
Nesse período de tempo aqui, eu posso fazer testes de auditoria. Eu vou fazer eu vou ler as atas, eu vou conversar com a administração sobre como ela identifica os eventos por sequência, eu vou fazer as análises lá de comparativas de informações contábeis para detectar. E aí, beleza. É, Até aqui eu posso fechar teste, fecho o teste, emito o relatório, pode ser até no último dia o teste, e aí fecha o relatório e passa para o pessoal. Aqui eu estou dando exemplo como é que é no setor privado, tá? Aqui é relatório de opinião, relatório de auditoria. Aí, o que que pode acontecer depois que eu emitir o relatório? Olha só, quando eu emito o relatório, lá no setor privado, aí depois eu vou fazer as analogias para o setor público. Vou explicar como é que é a lógica do timeline da norma, que é essa lógica lá do setor privado. O relatório de auditoria, ele é emitido com as demonstrações. Então, é uma publicação casada dos dois, o relatório do auditor e a demonstração da administração. Eles vão junto no mesmo documento, lá para B3, para CVM, para B3. Só que aí o que que acontece? É, o auditor assinou aqui, entregou para a administração. A administração, na mesma hora, já publica, já dá conhecimento desse relatório? Não. Vamos supor que ela demora ali, sei lá. Aqui eu estou dando um exemplo sem prazo, não estou usando prazo da CVM aqui, não, porque senão eu já estou atrasado aqui. Mas vamos supor que ela vai publicar isso no dia 10 de maio, tá? Ela vai publicar no dia 10 de maio. Vocês concordam comigo? Eu já entreguei o relatório. Não posso fazer teste de auditoria, tá bom? Acabou o trabalho. Mas aí vamos supor que venha ao meu conhecimento um fato que acontece aqui, um fato, né? Que eu acho que é de extrema relevância lá no contexto da entidade e que se o usuário pegar agora a demonstração do jeito que está, com o relatório do jeito que está, que não está considerando esse fato, vai levar o usuário para aquela informação enganosa. Então, o que, que é a minha responsabilidade como auditor? Nesse caso aqui, o que, que eu vou falar? Eu vou virar para a administração, você não publicou ainda. Publicou, ninguém tomou conhecimento. Então, nós vamos fazer o seguinte: devolve o meu relatório, estou dando um recall nele aqui, certo? Estou dando um recall no relatório. E vamos conversar aqui de você modificar essa demonstração contábil para incluir nela esse fato novo que aconteceu aí, seja um ajuste para ver. Provavelmente vai ser só uma divulgação, não vai ser uma coisa que vai ter que ajustar o número lá 31 do 12. Vai ser uma divulgação nova, vamos colocar uma divulgação nova. Isso é a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer, gente, conversar com a administração. Aí o que que a administração pode virar e falar para mim? Felipe, beleza, concordo. Aí ela concordando, ela vai arrumar aquilo. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter evidência de auditoria de que ela arrumou, né? Que ela fez a divulgação. Só que o trabalho já encerrou, Felipe. Aí o que que vai acontecer? Tem duas coisas que podem acontecer aqui. Uma, de qualquer jeito eu vou reabrir o trabalho. Vou reabrir e vou fazer teste. Então vocês concordam que eu vou estar fazendo teste entre essa data que eu tinha fechado o trabalho e a data de 10 a 5, né? Eu vou refazer mais teste. Aí o que que eu posso fazer? Eu posso atualizar o meu relatório inteiro e assinar ele com a data de 10 a 5 e devolver para a administração, né? Se a administração não quiser fazer também, gente, eu vou ter que avaliar no meu relatório. Não quero fazer, Felipe, mesmo você achando que é útil. Então, tá bom. Então, meu relatório, mas agora é com a ressalva, porque você descumpriu o CPC 24, MBCTSP 25, entendeu? Ou eu posso manter a data original aqui de 30 do 4 e colocar mais um parágrafo falando que entre 30 do 4 e 10 do 5 aconteceu esse fato, que eu fiz procedimentos adicionais de auditoria e que minha opinião sobre aquele fato novo mantém igual. Aí concordo comigo, vai ter um relatório com uma opinião até 30 do 4 e depois ele vai ter um outro parágrafo com opinião até 10 do 5. Isso aqui é o nosso famoso relatório de dupla data na auditoria, quando é a situação que ele pode acontecer, tranquilo? Aí eu estou colocando duas datas, duas assinaturas, o que eu já tinha assinado 34 e um complemento de 10 do 5. Ou eu posso trocar o relatório inteiro para uma data só em 10 do 5 e não vai ser mais dupla data, é uma data só. Fechou? E a administração pode virar e falar para mim, Felipe, dançou. Você tá com. Eu tô com seu relatório aqui, eu não quero arrumar, eu vou publicar do jeito que tá. Aí o que que você vai fazer como auditor? Aí a sua responsabilidade como auditor é falar com o usuário.
que você vai falar com ele? Você vai procurar os meios de comunicação, né? Um jornal de grande circulação, a CVM, informativo da CVM da B3, lá no mercado privado, falar, olha, o relatório que foi emitido com a data 30 do 4 para a entidade tal, 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 não é válido por causa disso, disso, disso. Se chegar ao nosso conhecimento fatos tal, que a administração não quis ajeitar, e deu isso. É isso. Ok? Então eu tenho que procurar o usuário se acontecer isso. Entenderam? Agora vamos supor, pô, aconteceu um fato aqui, a administração arrumou, emitiu o relatório lá com uma data só para 10/5, tranquilo? Aí, esse relatório, ele foi divulgado aqui. Ele foi divulgado. Não, volta no primeiro exemplo, melhor. Volta aqui nesse exemplo, não teve fato nenhum aqui, e ele foi divulgado, ok? Vou até trocar a coisinha aqui. Ele foi divulgado. Aí depois que foi divulgado, chegou um fato ao meu conhecimento. Aí você fala, pô, Felipe, aí o auditor não tem nada a ver com isso. Pô, ele já tinha publicado o relatório dele, já estava publicado o relatório da DF. A norma fala que não. A gente tem uma resposta. E essa resposta é até meio abstrata, até que limite vai, porque a gente audita, a gente vê uma demonstração quase tudo, não é que a gente audita, mas todo trimestre a gente revisa as demonstrações lá na B3, né? Então, tipo assim, até que ponto eu acompanho isso aqui? É meio abstrato a norma, mas vamos pensar aqui. O fato vem ao meu conhecimento depois da data de publicação, que é 10/5, que é publicação. O que eu sou obrigado a fazer? A mesma coisa. Eu tenho que primeiro conversar com a administração. A administração, eu acho que é o caso de republicar as DFs. É tão relevante que eu acho que o usuário também sendo uma republicação e acontece de vez em quando republicação, tá, pessoal? Aí a administração, de novo, ela pode falar: não, não concordo com você, vai continuar do jeito que tá. Aí, se você, auditor, ficar incomodado com isso, você vai ter que fazer aquilo de novo. Você vai ter que procurar o usuário lá no mercado, fazer comunicado lá na CVM, tudo falando que aconteceu o fato, que você já não concorda mais com o seu relatório que está emitido lá por conta desse fato, e a administração não quis arrumar. Beleza. Mas vamos supor que ela quer arrumar. Uai, mas o trabalho já fechou, Felipe. De novo, o que a gente vai fazer? Recallzinho de novo, reabrir o trabalho, pegar a evidência, vamos supor que aí a administração reabriu, refez as divulgações lá, e agora quer emitir no dia 20/5, né? Dia 20/5. A gente vai reabrir o trabalho, coletar a evidência até dia 20/5, lembrando que a gente já tinha auditado até 30/4, então nós vamos auditar só esse fato novo. E aí é a mesma coisa que a gente pode fazer. Depois que a gente auditar, a gente vai ter uma opinião sobre se ela apresentou ou não esse fato de maneira adequada. Eu posso, de novo, manter a opinião de 30/4 e fazer uma opinião dupla data aqui para esse evento novo 20/5, ou atualizar o relatório inteiro colocando uma opinião só para 20/5. Felipe, se ele colocar, vamos supor que eu estava numa opinião não modificada, aí eu não concordo com o tratamento que ele deu para o fato. Eu acho que ele descumpriu lá o CPC 24, NBC TSP 25. O que eu faço? Eu me levaria a uma ressalva disso. Eu posso deixar a opinião limpa até 30/4 e uma ressalva para o fato de 25, ou colocar uma ressalva para a opinião em 20/5 e a base para a opinião com ressalva vai ser o quê? Esse fato aqui. Pronto. Isso é a lógica do que a norma de NBC TA, né, 560 de evento frequente pede para o auditor fazer. Exemplo prático, eu acho que eu até vou ter aqui, aí vamos sair da tela aqui rapidinho, né? Tudo rabiscado aqui, joga tudo para lixeirinho. Eu acho melhor para entender esse jeito que eu expliquei do que o da norma, né, gente? Se eu voltar no trabalho aqui, por exemplo, do BID. Do BID a gente faz um trabalhinho de eventos subsequentes lá, que é basicamente o Taylor Procedure da norma, tá vendo? Eventos subsequente, tá aqui na área de finalização. Na área de eventos subsequente, aqui o papel de trabalho, né? Papel de trabalho, só relembrando, né, pessoal? Sempre aqueles elementos, né? Quem fez aqui no caso, foi até eu que fiz esse aqui no caso. Aqui a gente cobriu entre 21 e 22 aqui no evento sequente. E aqui basicamente aquelas indagações de administração do que eles identificaram, aqui o que estava indo na nota explicativa, aqui a comparação da contabilidade entre o fechamento e o que a gente estava olhando e a justificativa aqui das variações para ver se tinha alguma coisa normal ali.
No fim do dia, a gente chegou na conclusão que a divulgação lá dos responsáveis do programa pelos eventos frequentes estava adequada e tinha que ser. Na verdade, eles estavam divulgando até coisa a mais que não precisava, que pra gente nem era evento frequente. Só que como ele estava divulgando mais e não estava. Lembra, divulgar mais é problema quando atrapalha o usuário a ler, tá? Isso tá lá no CPC 26, tá bom? É, apesar de estar divulgando a mais, a gente entendeu que não estava levando, puxando a atenção do usuário para nada que não fosse relevante, tirando os olhos de coisas relevantes. A gente entendeu que a nota ali estava ok, temos ok no trabalho. Só um exemplo aqui de uma documentação desse tipo de teste, né? Tranquilo? Aí, pessoal, sobre eventos subsequentes é isso. Principais cuidados que a gente tem que ter aqui, basicamente, não confundir o evento subsequente da norma contábil com o da norma de auditoria. E a aplicação no dia a dia é aquilo, é a gente tentar cobrir o mais próximo ali de quando a gente, no setor público, quando, de novo, né, igual quem viu, me acompanhou lá na representação formal, o evento subsequente eu tenho que deixar na data mais próxima de quem? Do meu relatório preliminar, que é o primeiro que sai da área para o auditado fazer comentários, né? A gente não tem essa mesma sistema, a mesma timeline do setor privado. Então, normalmente os eventos subsequentes a gente tenta fechar ele na evidência ali, né? Fechar a evidência dele até a emissão do relatório preliminar. O relatório, apesar de receber o nome preliminar, ele é relatório. Ele acabou o trabalho. Não tem como eu fazer mais teste nenhum depois dele, a não ser analisar os comentários do gestor ali. Então, para mim emitir o relatório, tem que ter, mesmo sendo um preliminar, eu tenho que ter na mão toda a evidência que era preciso. Então, se eu tenho, para ter toda a evidência que era preciso, eu deveria já ter feito essa avaliação de eventos subsequentes, tá bom? Então, pessoal, é, era isso. A parte aqui de eventos subsequentes. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima.